Fabiano Timbó, eu sou professor apaixonado pela literatura e bem-vindos ao canal Diário de Literatura. E hoje eu vou fazer um retrospecto do que mais me marcou nas leituras de 2019. O personagem que mais me marcou esse ano de 2019 foi o Inspetor Javert, que é o anti-herói ou é o antagonista do livro Os Miseráveis, do Jean Valjean. Ele é um cara, ou pelo menos a personalidade dele, é aquela muito ríspida, é aquela do certo pelo certo. O que nos faz ver que ele não flexibilizava, a ponto dele colocar o seu emprego, a sua vida em jogo para manter o que na época fosse correto. Muito interessante a descrição dele e como o autor se manteve fiel a essa descrição até o fim, tornando o personagem a emoção garantida da leitura de Os Miseráveis. O professor Aronnax, junto com o Capitão Nemo, Ned Land e Conseil, eles fizeram uma viagem submarina fantástica de 20 mil léguas. Porém, essa viagem ela começou a fazer mais sentido quando o Aronnax trouxe aquela atmosfera de descobertas à ciência. E ele fazia perguntas extremamente importantes ou elaborava hipóteses ou respostas, as quais tornava mais lógico o passeio. E na ciência é extremamente importante saber fazer perguntas certas. Segundo René Descartes, a pesquisa, ou toda pesquisa intelectual, filosófica, científica, ela começa com a pergunta da pesquisa. E o Aronnax era a pergunta do livro, era essa parte, essa razão consciente durante toda a viagem que apimentou o passeio. A menina Garcia, do livro Yaya Garcia, de Machado de Assis, foi fantástica. Ela começa como uma personagem secundária no começo e você que é leitor, você fica, quando é que ela vai entrar definitivamente na história? E aí a partir da metade do livro para frente, ela cresce, se torna não Yaya, mas uma moça, uma mulher, e ela começa a lutar pelos seus ideais a partir do momento em que ela recebe na vida dela o primeiro não. Essa personagem me fez ver como é importante saber dizer não aos filhos, impor limites. E Yaya Garcia é o livro da vida de muita gente, é um livro marcante, é um livro que vale a pena. Na primeira fase de Machado de Assis, eu o consideraria o melhor livro dessa primeira fase. Marcante, vale a pena ver a característica, a filosofia, a psicologia envolvida na personagem Yaya Garcia. Como não podia deixar de falar, a Lady Macbeth, a voz do mal, a voz do desejo. Então é interessante como Shakespeare coloca Macbeth influenciado pela sua esposa Lady Macbeth, que ela defende basicamente, a fala dela, a atitude dela defende que o desejo deve ser cumprido a todo custo. Existe uma frase célebre em poesia, mas que em prosa pode ser dita assim: tens medo de ser na ação aquilo que és no desejo? Então é interessante como a Lady Macbeth fala algumas coisas que o ser humano tem vontade de dizer, mas que o que está ao nosso redor, o bom senso, nos impede até de pensar o que ela fala. É interessante, é um livro fantástico, é uma leitura que vale a pena ser feita. O livro mais fantástico, mais surpreendente, mais alegre que eu li em 2019 foi Don Quixote de la Mancha, volume 1. É impressionante como você passa horas sem se ligar em relógio, em preocupação. A grande dificuldade desse livro é você, no começo, tentar entender a forma como se fala, a forma como escreve, a construção verbal, mas depois que o cérebro encaixa, você ri, você se diverte. Então foi um livro que me surpreendeu e é um livro que está no meu top 10, ele é o número 1 do top 10. Vale a pena, procure uma boa tradução e se divirta. A tradução é muito importante que a pessoa
saiba que a tradução correta ela influencia positivamente ou negativamente a atitude do leitor em buscar completar, finalizar aquela leitura. Eu fiz uma comparação no livro 20.000 Léguas Submarinas de 2 livros e um deles eu já havia desistido numa fase anterior da minha vida e o outro eu consegui levar com tranquilidade até o fim. Então às vezes a gente desiste, para de ler um livro e fica se sentindo mal porque não entende todo o processo envolvido na confecção até a parte final de um livro. E é interessante porque a gente, quando compra, não se preocupa. A última coisa que a gente pensa é saber quem traduziu, quando traduziu. E existem alguns livros, inclusive, como algumas traduções que são feitas de Freud, que eles passaram primeiro do alemão para o inglês e do inglês para o português. E nas versões mais atuadas, você tem do alemão ou do russo, ou seja lá o que for, diretamente para o português. Então vale a pena a pessoa gastar um pouquinho mais e investir num livro de boa tradução. Isso foi o que eu aprendi em 2019. E é isso, assim, o ano de 2019 foi fantástico, foram muitas leituras, basicamente um livro por mês. Eu gostei muito, a minha jornada é em busca de 100 livros clássicos. Aí um livro clássico é aquele que é lido após o seu tempo, ele se mantém sendo lido e tem a aprovação de muitas pessoas, informando que ali tem um aprendizado além do que está escrito. Então eu estou apostando nesses 100 livros e estou nessa jornada, e se você está me acompanhando, um abraço, até a próxima leitura.